O velho e bom ditado prevenir é melhor do que remediar anda meio fora de moda. Pelo menos é o que mostra a prática. Muita gente costuma se automedicar quando sente qualquer sintoma de mal-estar. Você é assim também? Bom, hoje no Vida e Saúde a gente vai falar sobre os perigos da automedicação e você vai conhecer bastante sobre medicamentos. Tem especialista aqui esperando para responder as suas dúvidas. Mas você sabe, eu gosto de começar o Vida e Saúde com um pensamento para você refletir um pouquinho. Olha só, hoje eu quero trazer esse bem simples que fez sentido para mim. Se as pessoas te procuram apenas quando precisam, não se sinta mal. Sinta-se privilegiado, pois você é a luz que vem na mente delas em momentos de escuridão. Então seja grato, você pode agradecer porque você é uma referência, você é uma coisa boa na vida dessas pessoas. Tá só começando o programa, fica com a gente, você vai aprender aqui um delicioso suco funcional, suco para você ter saúde, coisa prática, e você também vai conhecer um quadro novo aqui no Vida e Saúde. Mas agora é hora de falar de medicamentos. E a gente está aqui com a doutora Carolina Benevenuto, tudo bem? Tudo bem, Teru. A doutora Carolina é farmacêutica e a gente vai tentar entender um pouquinho do universo, é muita coisa para aprender, doutora. Será que as pessoas costumam pensar, ler a bula antes de tomar aquele remedinho milagroso que tira a dor nas costas, tira a dor de cabeça, ajuda a funcionar o intestino? Exatamente. O que você tem visto na prática? A gente tem muitos casos, né, de automedicação, né, especialmente dos medicamentos isentos de prescrição médica. Então, é um problema aí muito grande que a gente tem no Brasil, né? As pessoas parecem que costumam se automedicar. E a gente tem aqui uma referência legal, vou até passar para o lado de cá, que mostra que as pessoas tomam o remédio por conta própria. E a gente tem aqui essa lista de quais são os mais tomados. Parece que as pessoas não gostam mesmo de sentir dor, né? Exatamente. A gente vê aqui uma predominância dos medicamentos isentos de prescrição, né? Alguns analgésicos, analgésicos são os que tiram a dor, né? Anti-inflamatórios que não permitem inflamação, relaxantes musculares também ajudam, né, a reduzir um pouco a dor, né? São os medicamentos que a gente vê com maior índice de automedicação. A gente vê aqui que quase 50% das pessoas costumam tomar analgésico. Exato. Qual é o risco que isso pode trazer, doutora, para uma doença mais grave, por exemplo? O problema é que quando a gente recebe, né, uma orientação do vizinho, por exemplo, os organismos são diferentes, né? Então, cada pessoa tem um metabolismo. E eu posso estar tomando um outro medicamento, principalmente quando a gente pensa em anti-inflamatórios, assim, que podem interagir. E às vezes o vizinho não está tomando, para ele não teve nenhum problema, mas para mim pode causar algum problema por conta de outros medicamentos, alimentos que eu possa estar fazendo uso. Sem contar que normalmente a gente toma remédio, estou falando do ponto de vista do leigo, né, daquele que não é profissional. Talvez você tome medicamento ou algum remedinho quando você sente algum sintoma. E, na verdade, a gente precisa aprender a entender a origem do problema para daí tratar sintoma e tratar a causa também, né? Exatamente. Tem vários sintomas, né? Por exemplo, uma dor de cabeça. Será que é uma simples dor de cabeça ou será que está associada a um estilo de vida ruim ou a um outro problema, né? É sempre bom a gente buscar realmente o que está causando, ainda mais se for um problema frequente, ao invés de ficar sempre ali se automedicando. Tá. A gente vê também que as pessoas costumam tomar bastante relaxante muscular e anti-inflamatórios. E o uso indiscriminado, especialmente dos anti-inflamatórios, traz prejuízos, às vezes, bem severos, né? Exato. O anti-inflamatório está muito associado também com problemas gástricos, né? A gente pode ter, em relação aos analgésicos e relaxantes musculares, até um certo abuso que pode levar a problemas também, né? Por exemplo, dor de cabeça por abuso de analgésicos, né? Olha só, e também a dependência, né? Aqui no Brasil a gente não comenta muito sobre isso, mas em países como a Europa, Estados Unidos, a gente vê muitos casos de dependências de medicamentos, como se fosse mesmo um tipo de droga, e é uma droga, né? Mas criando aí, gerando uma dependência, a pessoa precisa daquilo cada vez mais. Exatamente. Doutora, a gente tem aqui uma mesa bem elaborada aqui, mostrando alguns tipos de medicamento. Eu queria passear aqui por cada um deles para a senhora explicar para a gente quais as diferenças, o que a gente precisa prestar atenção na hora de comprar.
Precisamos entender também que a disposição das farmácias mudou. A gente encontra medicamentos e comprimidos meio que como uma oferta assim, muito mais invasiva do que alguns anos atrás. Acessível, Isso estimula né? também a gente Com a consumir certeza. mais. Esse é o ponto principal de automedicação. São esses medicamentos, tem até uma caixinha aqui para mostrar, são os medicamentos isentos de prescrição. Eles não têm tarja e são extremamente acessíveis para a população. Às vezes ele já vem na própria cartelinha, assim, não vem nem Exato. caixinha, né? Você compra só a cartelinha com os comprimidos. Exatamente. E ficam ali parecendo balinhas, assim, né? É super complicado e é um momento que o farmacêutico ele pode intervir para reduzir esses casos de automedicação, que são esses medicamentos isentos de prescrição. Geralmente... Já que você está aqui, então vamos falar de tarjas aqui, porque Claro. isso aqui tem a ver com... A tarja tem a ver com prescrição. Exatamente. O medicamento com tarja vermelha, então ele precisa ser vendido apenas com prescrição médica, porque ele traz um risco maior ao paciente, uma reação adversa mais perigosa do que o medicamento isento de prescrição. Essa é a tarja vermelha. Vermelha. Tá. Pode ou não ser com retenção de receita. Tá. Essa daqui E aí a gente tem uma vermelha e amarela. A tarja amarela com o G, né, em azul, representa um medicamento genérico que a gente já vai falar sobre ele. Tá. Mas só para a gente entender, a tarja amarela, ela pode estar junto com outras tarjas, Ótimo. como por exemplo, a vermelha aqui no caso. E, doutora, então o vermelho ele pode ser com prescrição e sem prescrição. Aí, perdão, com retenção de receita Com e sem retenção de retenção receita. e sem retenção de receita, mas sempre com prescrição médica. Tá. E essa última tarja é a tarja que todo mundo faz piadinha, né? Exato. Tá tomando tarja preta, que a gente já sabe que significa uma coisa mais séria. Exatamente. Tem uma prescrição médica e o uso e a venda devem ser estritos ali pelo que o médico passou, pelo que o médico recomendou. São medicamentos psicotrópicos, então eles agem no sistema nervoso central, alguns deles podem causar dependência, então assim, são medicamentos que a gente tem que tomar um cuidado mais especial ainda na hora de serem utilizados. Tá. Todos eles precisam de prescrição. Exceto os medicamentos isentos de prescrição médica, que são sem tarja. Agora vamos tentar entender então os tipos eu não sei se a gente pode falar que são qualidades, mas a gente encontra remédios de referência que às vezes o médico fala, olha, eu quero que você compre esse aqui, não pode ser genérico, não pode ser similar. Exato. Queria entender essa diferença, porque às vezes a gente quer economizar na farmácia, mas não vai ter o efeito que a gente está precisando. Exato. O medicamento de referência, né, que é esse aqui, ele é aquele famoso que todo mundo conhece por aquela marca, né, por aquele nome de marca. Ok. Existem algumas estimativas que para chegar numa nova molécula, um novo medicamento de referência, a indústria teve que fazer uma triagem de cerca de 10 mil moléculas, gastou mais de $1 bilhão. Uau! Por 13 anos de pesquisa para chegar nesse medicamento de referência. Então, por isso, ele é protegido com patentes, né? Depois que essas patentes expiram, aí ele é aberto e aí as indústrias podem usar essa formulação para copiar, para fazer tanto os similares quanto os genéricos. Existe uma diferença entre um e outro? Existe. O similar... Ele é bem semelhante, os dois são extremamente semelhantes. Até pouco tempo atrás, apenas o genérico, ele podia substituir o medicamento de referência. Essa característica faz com que ele seja intercambiável. Ele pode substituir o medicamento de referência. Tá. Hoje nós temos, né, uma lista da Anvisa que traz alguns medicamentos similares, também são extremamente semelhantes ao medicamento de referência. É uma lista de equivalência farmacêutica que diz que alguns medicamentos similares podem substituir o medicamento de referência. Para o genérico, funciona para todos. Para o similar, só para esses que estão nessa lista, que foram feitos testes aí de equivalência farmacêutica, ou bioequivalência, né? A gente vê que é muito semelhante no corpo humano.
Muito interessante, você está aprendendo aqui hoje sobre tipos de medicamentos, ela já falou um pouquinho sobre as tarjas, sobre as receitas médicas. Agora ela explicou a diferença entre um medicamento de referência, genérico e também o similar. Agora é o seguinte, a gente encontra os medicamentos em diversos formatos e isso também gera confusão. Com certeza. A gente tem cápsula, pílula, comprimido mastigável, tem sublingual, tem aquele que derrete na água, tem até pastilhinha, a gente está vendo aqui para garganta, né? São as mais famosas. Queria que você desse uma explicada para a gente na atuação desses medicamentos, em suas diferentes formas, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui são formas farmacêuticas, né? Então, formas de apresentação do medicamento. Além dos comprimidos e cápsulas que a gente tem representado aqui, a gente tem os xaropes, a gente tem as pomadas. A gente tem aqui algumas ilustrações, tem muita coisa, gente. Exatamente, tem muita coisa. Os comprimidos são os medicamentos mais utilizados. E são utilizados esses são os comprimidos? Todos esses, exceto as cápsulas, né? Que são cápsulas. Mas a gente... Que seria um pó prensado, é isso? A cápsula, ela contém o pó dentro. Não, o comprimido é o pó prensado. Exatamente. E a cápsula tem o pó dentro da cápsula. Exatamente. O comprimido é uma formulação que foi comprimida, né? Numa compressora. Por isso que ele forma o comprimido. Qual que é a diferença entre eles? Então, se a gente pensa, basicamente, onde esse medicamento... pegar um exemplo aqui, né? Ele precisa, isso aqui é a forma farmacêutica, ele precisa se desintegrar e depois se dissolver para que ele seja absorvido. E isso vai acontecer de forma diferente de acordo com cada um desses tipos de comprimidos. Então, por exemplo, o efervescente, a gente joga e ele já se desintegra. E aí, vai já se dissolvendo, quando eu tomo ele já está dissolvido e é absorvido pelo organismo bem rápido. E tem problema eu deixar ele, por exemplo, ele dissolveu inteiro e eu larguei ele aí, fui fazer outra coisa, esqueci dele, vou tomar ele depois. Perde o efeito? Nesse caso, é vitamina C. Então, a gente tem que pensar que ela se oxida muito rápido, né? Então, assim, terminou de dissolver, já toma, que é o ideal para que ela não oxide, né? Os sublinguais, por exemplo? Os sublinguais são comprimidos bem pequenos e porosos, que a gente coloca abaixo da língua, né? Então, ele vai se dissolvendo para que eu tenha um efeito bastante rápido, né? Então, ele entra rápido para a corrente sanguínea. Vem para cá desse lado, doutora, que eu quero mostrar esse daqui, esses revestidos aqui. Qual é a diferença desse para os outros que a gente tem disponível? Então, o revestido é uma classe muito especial de medicamentos, de comprimidos. Por quê? As pessoas sempre perguntam se podem, né, partir o comprimido, triturar, tudo. E a gente sempre pensa, é um comprimido revestido? Ou, no caso também, a cápsula? Não pode. Por quê? A indústria, ela pensou de uma forma que proteja o princípio ativo dos ácidos do estômago. Então, ele vai passar ileso pelo estômago e vai começar a se desintegrar no intestino, se dissolver no intestino. Olha só que importante. Exato. Ou ele pode, não só para proteger o medicamento, mas dar um efeito prolongado. Entendi. Então, modificado. Então, cápsula e comprimidos revestíveis a gente não deve partir. Exatamente. Particionar. Exatamente. Porque eu vou perder toda essa proteção gástrica, toda essa tecnologia que a indústria colocou ali para me proteger ou para proteger o medicamento. Com certeza. Gente, é um universo gigante, a gente precisa entender um pouquinho da importância e da atuação de cada medicamento. A gente poderia falar sobre antibióticos também, o uso indiscriminado. Mas eu quero que você acompanhe comigo, doutora, e você que está assistindo a gente, ouvindo, o caso de alguém que gosta muito de remédio para resolver todas as suas situações. É o famoso hipocondríaco. Hoje o assunto tem tudo a ver com o medo. Os médicos dizem que existe o medo racional, aquele medo que afasta a gente praticamente de todo o perigo. E existe também aquele medo irracional, que aí entra aquela pessoa que sente medo de se afogar tomando banho, aquela pessoa que tem medo de sair de casa, tem também o medo de ter medo. Mas o assunto hoje é sobre o medo de ficar doente. E esse problema tem nome, hipocondria. Você tem algum medo de ficar doente? Não tenho medo. Por que o senhor não tem medo de ficar doente? Sabe, é uma confiança tão grande que eu tenho em mim mesmo. Não tenho medo de ficar doente, não. Nenhum. Para você, doença é para lá. Na verdade, o medo de ficar doente é ter medo da morte, né?
Medo da morte não tem, não. Não tem medo, cada vez aparece de repente. Agora tem que cuidar dela. E para a gente entender como a mente de uma pessoa que tem hipocondria funciona, a gente, claro, buscou a ajuda de um profissional. O que será que a psicologia tem a dizer sobre o assunto? É quando a pessoa ela começa a achar que ela tem uma doença. Então ela tem a certeza absoluta de que ela tem uma doença, de algo que vai gerar nela uma morte, vai gerar nela uma doença que ela vai ficar de cama, e ela começa a ter medo por pequenos sintomas, né? Então ela tem uma dor de cabeça, ela já fala, nossa, eu tô com tumor. Então acaba aumentando muito isso, né? Então pequenos sintomas ela já acha que é uma grande doença. E é uma pessoa que vai aos médicos, realmente ela tem um histórico de ir a vários médicos, de vários exames, e não tem diagnóstico nenhum. Mas ela sempre acha que o médico está errado, o médico que não está conseguindo dar aquilo que ela precisa, e não que ela está tendo um olhar errado sobre si, não está conseguindo identificar de verdade o que está acontecendo. Nervosismo, calafrio e medo de ficar sozinho. Pelo menos é alguns sintomas de quem tem hipocondria, e a Alana sabe muito bem o que é isso, né, Alana? Como é que é essa sua relação com a hipocondria? Sempre quando eu sinto formigamento na perna, no braço, dor de cabeça, eu já acho que ou eu tô tendo um derrame ou eu acho que eu tô tendo um infarto. Isso já aconteceu, isso acontece geralmente quando eu vou dormir, mas já aconteceu no trabalho. Então, assim, por exemplo, se eu começava a tossir, eu já ia na internet para procurar, você já acha que é uma tuberculose. Que para o médico é pouca coisa, mas para o Google tudo praticamente. É tuberculose, já é tipo uma doença seríssima. Bruna, você como psicóloga, chega um paciente com esse diagnóstico, né, hipocondria. Como é que a psicologia trata esse paciente? Como é que é feita essa abordagem para ele? Então, dentro da minha linha, que é a cognitivo-comportamental, a gente vai falar muito sobre os pensamentos. Então, a gente trabalhar com esses pensamentos que são padrões, que não são realistas, não fazem parte da realidade, mas principalmente trabalhar com os sentimentos da pessoa, porque ela tem uma sensação efetiva de morte, ela sente isso que ela vai morrer. Então a gente precisa lidar com esse sentimento, trabalhar com ela. Esse sentimento, às vezes, é trabalhar com ela sobre a morte, porque ela tem um medo incomum sobre a morte que precisa ser trabalhado. E além disso, a gente vai trabalhar com outras ferramentas que a gente usa muito na clínica, como por exemplo o mindfulness, que é um tipo de meditação, para que a pessoa consiga se acalmar em momentos que ela começa a ficar muito nervosa por conta de tudo isso, uma auto-observação de sentimentos, pensamentos, e também ir mais a fundo para perceber qual que foi o gatilho que fez com que essa pessoa começasse a pensar nisso e tivesse essa certeza absoluta, porque ali provavelmente tem outras coisas que precisam ser trabalhadas. No começo eu sempre ia no médico, minha ficha no hospital estava imensa, porque sempre que eu sentia alguma coisa eu ia no médico, porque eu já achava que estava prestes a morrer. Mas com o tempo eu fui sabendo administrar isso, e com o tratamento do psiquiatra também eu tive tenho alguns remédios para controlar a ansiedade, para controlar a depressão, todas essas coisas, então isso já vai me acalmando, mas ainda faço visitas aos médicos, tipo, por exemplo, quando eu como alguma coisa e eu começo a vomitar, eu já acho que é alguma coisa muito ruim, muito pior, e aí eu já corro pro médico, quando eu podia só fazer uma coisa simples em casa. Você ia no médico e o médico, ele passava assim, falava, você precisa procurar um psicólogo? Ele chegou a falar isso pra você? Na realidade, quando eu comecei a passar com psiquiatra, eu já estava passando com psicólogo. Mas eu ainda não tinha comentado dessas coisas com psicólogo, porque estava meio travada e no começo, com psicólogo ainda. Quando eu fui no psiquiatra, ele me incentivou a falar tudo pro meu psicólogo. O meu psiquiatra também me incentivou sempre a contar pra ele as coisas que eu estava sentindo. Isso me ajudou bastante. Interessantíssima essa matéria, obrigada, Murilo. É importante a gente entender como o nosso corpo funciona e como os medicamentos podem atuar ao nosso favor. Mas também é importante a gente entender os perigos ali dispostos e disponíveis. Adultos, crianças, está todo mundo correndo risco se usar indiscriminadamente medicamentos. Doutora, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre cada tipo de medicamento e eu queria saber um pouquinho sobre a interação entre esses medicamentos. Quando a gente toma mais de um remédio, um para dor e um para alergia, por exemplo. E a medicação e as combinações são inúmeras. Infinitas, né? Existe toda essa preocupação com a automedicação justamente por conta dessas combinações perigosas que podem acontecer, né? A gente vê uma combinação que pode ser um problema, é o caso dos antibióticos
e os anticoncepcionais, que o antibiótico ele pode reduzir o efeito de anticoncepcionais. Muitas crianças vão dizer amém, né? Exatamente. Outra Pode anular o efeito do anticoncepcional. reduzir o efeito do anticoncepcional, mas já é um problema, né? Outra coisa que a gente vê também é o uso de bebidas alcoólicas e medicamentos, né? Especificamente, tem um exemplo, o ácido acetil salicílico, pode dar problemas gástricos, mas a bebida alcoólica evitar realmente quando estiver usando algum tipo de medicamento. E não é nem só tomar junto com o medicamento, é Não, tomar enquanto estiver, no período que estiver tomando o medicamento, é bom evitar a bebida. Exatamente. Ok. Também queria saber o seguinte, você costuma tomar remédio com água ou com leite? Sua avó não dizia para tomar com leite porque era melhor, porque não ia doer o estômago? Isso é mito ou verdade, doutora? Então, é uma pergunta que é muito feita, né? Qual a forma correta? Com suco, né? Chás, com batida, chás quentes, né? A gente pensou ali em toda forma de desintegração de solução e se eu tomar com uma bebida quente, por exemplo, vai aumentar muito a velocidade desse processo. Então, evitar tomar com bebidas quentes. O ideal é sempre tomar... Todos os medicamentos. Todos os medicamentos. Tomar sempre com água. Evitar o leite também, que pode interagir com alguns medicamentos, né? Então, sempre meio copo d'água. Algumas pessoas, né, meninas, tomam o anticoncepcional, como ele é bem pequenininho, sem nada. Isso também pode ser um problema, porque ele pode causar esofagite, né? Machucar essa via até o estômago. Exatamente. A gente vai 1 dia, 2, 3, porque é um medicamento de uso contínuo, né? Então, sempre tomar o medicamento com um pouco de água. Tá certo. E a gente não pode esquecer também dos antibióticos. Queria que você finalizasse falando sobre antibiótico, que é super importante começar e... Terminar. Exatamente. Às vezes começa a tomar, se sente bem e para. Você já fez isso? Existe uma preocupação muito grande porque a indústria não consegue, não tem a velocidade com que os novos medicamentos são obtidos. A gente viu aí cerca de 13 anos, né? E novas bactérias surgem muito mais rápido. Então, fazer um uso extremamente racional dos antibióticos. Tá aí, olha, dicas da especialista. Você precisa aprender a usar, precisa aprender a ter moderação, equilíbrio e você aprender um pouquinho aqui no Vida e Saúde. A gente vai agora para um intervalo rapidinho. No próximo bloco, você acompanha aqui a estreia do quadro Minha Horta na Cidade. Ainda hoje tem suco funcional para você aprender a fazer aqui comigo. É já já, não sai daí não.